A Bíblia contém segredos? Certamente. Há muitas parábolas no livro sagrado que, na tentativa de revelar algo, acabam criando mais mistérios e achismos do que realmente representam. E é para esses pontos, principalmente, que a ciência se volta. Será que ela conseguiu revelar algum segredo da Bíblia? Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e, como sempre, é um prazer estar aqui com você. Hoje, quero mais uma vez te levar ao fantástico mundo bíblico, do qual algumas passagens têm sido estudadas pela ciência há anos, mas que só há pouco tempo se tornaram ocorrências mais evidentes. Bom, é fato que a religião e ciência sempre andaram lado a lado. Contudo, por raríssimas vezes, as vemos darem as mãos. O que até faz um certo sentido, pois uma trabalha com a emoção e a outra com a razão. Mas a religião é mais antiga, por isso, quem tenta explicá-la é a ciência. Vamos começar por Adão e Eva. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, vemos que o Senhor criou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o colocou no jardim do Éden. De imediato, o Senhor teria dito à sua criação: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Feito isso, Deus decidiu que não era bom que um homem ficasse só. Então criou uma figura feminina, a fim de ajudar a fazer companhia ao outro. A ele, Deus colocou o nome de Adão, cujo significado em hebraico é o homem da terra vermelha da Palestina. A ela, deu o nome de Eva, que significa aquela que dá vida. Cientistas dizem que é provável que todos os Homo sapiens realmente tivessem um ancestral comum, a chamada Eva mitocondrial. O Homo sapiens pode ter originado na África aproximadamente há 300 mil anos atrás, um período de tempo durante o qual o clima do mundo estava passando por algumas mudanças drásticas. O ancestral comum de todos os humanos modernos pode ter sido um Homo erectus feminino, que viveu em algum ponto entre 500 mil e 50 mil anos atrás. Esta teoria é apoiada pelo fato de que a África tem mais diversidade genética do que todas as outras regiões da Terra combinadas. Ora, de acordo com a Bíblia, entre Adão e Jesus se passaram apenas 6 mil anos, enquanto que fósseis e ossadas apontam que a humanidade, ou melhor, os primeiros hominídeos, tenham surgido há cerca de 230 mil anos, segundo uma publicação na revista Nature. Portanto, temos aqui um desencontro entre as duas vertentes, no que diz respeito ao surgimento da raça humana. Em Levítico 17:11, encontramos o seguinte: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas. Porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Veja bem, porque a vida da carne está no sangue. Ora, isso foi escrito milhares de anos antes do nascimento de Jesus, mas somente lá pelos séculos 18 e 19 que os estudos sobre o sangue puderam ser feitos. Sabe-se, no entanto, que sem o sangue não há vida. Disso os primeiros humanos também já sabiam. Mas, só para efeito de curiosidade, os tipos sanguíneos só foram descobertos no início do século XX pelo médico austríaco Karl Landsteiner. O livro de Levítico
foi escrito por Moisés. Teria ele algum conhecimento sobre medicina? Ou seria Moisés um afortunado estudioso do corpo humano? De qualquer forma, ele acertou ao dizer que a vida da carne está no sangue, isto é, que o sangue é vital. Em Eclesiastes, capítulo 1, versículos 5 a 7, Salomão nos deixou o seguinte: nasce o sol, e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Sobre o nascer e o pôr do sol, não há muita ciência, a não ser na própria observação do autor. Ele percebeu que o sol surge, cruza o céu, se esconde e novamente surge de onde havia nascido. Com isso, gera-se um ciclo. Sobre o movimento do ar, isto é, a respeito dos ventos, Salomão só não foi mais preciso, talvez por falta de equipamentos apropriados. Contudo, acertou ao dizer que os ventos se movimentam de uma direção a outra, criando uma espécie de aerovia, digamos assim, isto é, um circuito por meio do qual o ar se movimenta. É descrito também que a água que flui dos rios e vão para o mar não o enche e, eventualmente, volta para o seu lugar de origem. Enquanto isso, tanto Amós 9, versículo 6, quanto Jó 36, versículo 27 e 28, referenciam a água subindo de grandes massas, como mares ou rios, e depois caindo de volta à terra como chuva. Como a Bíblia não foi escrita com precisão científica, identificar os pontos de alinhamento pode muitas vezes exigir um certo trabalho e uma mente aberta. Isso significa principalmente aceitar que nem todas as interpretações da Bíblia são literais. Por exemplo, o capítulo 40, versículo 22 de Isaías, fala sobre o círculo da terra, que alguns interpretaram como uma referência à terra ser circular. Quando vista do espaço exterior, existe prova fotográfica disso, claro. A famosa foto Nascer da Terra, que foi fotografada em 24 de dezembro de 1968 pela equipe do Apollo 8. Mostra a Terra como um orbe flutuando no espaço. Mas a ideia de que a Terra não é plana não é exatamente nova. Pensadores como Pitágoras e Eratóstenes já estudavam sobre isso muito antes de Jesus nascer. Apesar disso, muitos foram os navegadores que não se arriscaram no alto mar por medo de caírem em um abismo, enquanto outros, mais corajosos, cruzaram todos os oceanos. E por falar em água, não podemos deixar de falar sobre uma das ocasiões em que, segundo a Bíblia, houve o fim do mundo como o conhecemos. Estou me referindo ao famoso dilúvio bíblico, provocado por Deus em sua ira contra a humanidade, de tão pecaminosa que ela se encontrava. Segundo diz em Gênesis, somente Noé, sua família e algumas dezenas de casais de animais selvagens foram salvos, desde o momento em que se protegeram na arca construída por Noé, a mando do Senhor. De fato, ainda não se descobriu nenhuma evidência concreta a respeito da arca de Noé. Talvez nunca se encontre, mas sobre o dilúvio, a ciência tem seu palpite. Quando há um forte fluxo de água sobre determinada região, mesmo que há milhares de anos, alguma marca fica, uma vez que existem vários tipos de rochas sedimentares em todo o planeta com diferentes composições químicas, servindo como evidência geológica de que em algum momento da história da Terra, enormes inundações poderiam realmente ter ocorrido. Para a ciência, a ideia de um dilúvio universal é incompatível
com a compreensão científica moderna. Contudo, há a possibilidade de ter havido uma grande enchente naquela região. Assim, as hipóteses sobre o que originou essa enchente são muitas. O aumento do nível do mar, uma vez que a época pode coincidir com o final de uma das eras de gelo pela qual o planeta passou. Pode também ter sido causada pela queda de um grande meteoro, ou mesmo cometa no Oceano Índico, causando um tsunami muito maior do que aqueles que ocorreram próximo à Indonésia em 2004 e no Japão em 2011, que juntos mataram cerca de 250 mil pessoas. A Bíblia nos dá um grande susto quando o assunto é o fim do mundo. E não é só em Apocalipse que encontramos passagens que fazem referência a isso. Em Mateus 24, versículo 35, lemos: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." De acordo com a ciência, tudo o que um dia surgiu, um dia irá desaparecer. Assim como as estrelas, a Terra e outros planetas, os próprios humanos, os animais e as plantas, enfim, tudo que possui um ciclo de vida, um dia irá morrer. Mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, aí já estamos falando do divino, imortal e presente desde sempre. Muitas outras passagens bíblicas dão indícios à ciência de que sim, aquele local realmente existiu, aquelas pessoas também, e aquele grande fato, bom, tem uma grande chance de ter ocorrido. Mas, como disse no início, muito dificilmente ciência e religião darão as mãos. E de uma coisa os cientistas têm plena certeza, a de que a fé realmente move montanhas. E a fé, essa sim, é o grande segredo escondido nas páginas da Bíblia. A ciência supera a religião ao tentar explicar o sentido da existência ou o inverso. O que você acha? Deixa aí sua opinião nos comentários. E, por gentileza, não se esqueça de deixar o seu joinha, ok? Então, eu me despeço por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.